Você vê a condição de uma mudança mais rápida, porque você aposta muito, por exemplo, na mudança de governo. Quando a gente vê as pesquisas eleitorais e reação de mercado financeiro, se imagina que a troca de governo, que a saída do atual governo, que tem menos foco no fiscal e mais no estímulo à economia, benefícios sociais, que isso possa ser uma mudança importante para a economia. Você acha que apenas isso basta? Assim, a gente tem um cenário com a eleição ano que vem, seja o Lula, seja a direita, que muito provavelmente algum ajuste fiscal vai acabar acontecendo. A gente sabe que com a direita provavelmente é um ajuste fiscal um pouco mais significativo. Mas mesmo com Lula, acho que há a percepção que tem uma dívida pública muito mais elevada do que tinha 4 anos atrás, o déficit permanece elevado, e o que é diferente de outros lugares, de outros pontos do mundo que tem questões políticas muito graves para resolver sua parte fiscal, aqui a gente tem, digamos assim, um Congresso um pouco mais flexível nesse sentido, quando a gente fala de reformas que precisam ser feitas, quando a gente chega à porta do abismo, e a gente tem isso relativamente mapeado o que precisa fazer. A gente precisa mexer nos mínimos constitucionais de saúde e educação, a gente precisa mexer no salário mínimo na Previdência, gastos tributários, vai ter que aumentar algum imposto, especialmente para a população mais rica, a gente não vai conseguir fugir disso. Então, a gente sabe mais ou menos o que precisa fazer, precisa ter vontade política e crença política de que parte disso vai precisar ser atacada a partir do ano que vem. Então, acho que tem um caminho aqui, que é diferente do caso americano, que você tem um partido democrata republicano, que um deputado olha para o outro e fala, olha, não sento para conversar com você. O ajuste fiscal, eu acho que é ainda bem mais difícil que o nosso. A gente tem um histórico muito complicado, mas a gente já conseguiu fazer outras vezes no passado. Não vai ser brilhante, não vai ser um grande ajuste fiscal, mas que alguma coisa vai acabar acontecendo no ano que vem. Agora, Sérgio, antes de eu passar para o Luiz Otávio, é só para complementar uma coisa. A gente vê essa discussão toda em relação aos penduricalhos, a gente vê uma tentativa agora do STF de uma negociação de uma fase de transição para que haja esses cortes. Então, a gente vê resistência por parte do Judiciário no geral, a gente vê resistência do Congresso, que foi quem lançou essa ideia de aumentos acima do teto constitucional. Então, quando a gente fala que tem um entendimento quanto ao que deve ser feito, mas os supersalários são um problema, inclusive o ministro Haddad tinha colocado e não se seguiu adiante. Então, talvez a força que o Congresso tem hoje não possa atrapalhar isso que você está falando? Não tenho dúvida. Hoje você tem um problema nesse sentido muito maior do que era 20, 30 anos atrás, porque além das questões que o Executivo precisa colocar na parte fiscal, você tem um Congresso que tem emendas para todos os lados e um Supremo que está muito mais pesado e que está com muito mais dificuldade de ceder nesse momento o ajuste que ele também precisa fazer. Então, as três esferas de poder vão ter que participar desse ajuste fiscal de alguma forma. Não fazer, Denise, a partir do ano que vem, falar, não consigo fazer, vamos manter como está agora, a dívida vai continuar crescendo. A gente já viu isso acontecer outras vezes no passado. A taxa de câmbio começa a subir, o Banco Central não consegue baixar a taxa de juros, começa a ter que subir, a gente entra num cenário recessivo de crise. Então, se não faz no começo de 2027, o mercado vai pressionar para que faça em algum momento. Então, assim, o que eu coloco é, você tem mais ou menos mapeado o que é possível de fazer. Se o Congresso, o Executivo de ocasião continuar resistindo, o mercado vai acabar fazendo com que aconteça. Luiz Otávio? Então, Denise, eu vou pegar um pouco do que o Sérgio, que o professor Zé Márcio falaram, e complementar com um ponto que eu acho importante, tá? Eu acho que a questão do ajuste fiscal no próximo governo passa por um ajuste no orçamento, tá? Então, mais importante do que a gente discutir se vai ter que ter superávit primário de 2%, 1%, 0,5%, o que seja, a gente vai ter que discutir o orçamento brasileiro. Essa discussão só não vai ser mandatória, tá? Porque no ano passado foi aprovada uma lei que você jogou para frente o pagamento dos precatórios. Se não fosse essa lei, em 2027 já não teria mais como operar o orçamento sem fazer um ajuste. Porque... E isso aconteceu no governo anterior também, teve a PEC dos precatórios. Exato. Foi um pouco menos, digamos assim, agressivo do que foi na época da PEC dos precatórios, porque aquilo lá digamos que foi um calote mais explícito do que foi agora, que agora foi um calote meio mandrake. Aquilo lá foi institucional, foi uma PEC. Exato. Então, agora foi mais mandrake o que eles fizeram, mas de qualquer maneira eles conseguiram empurrar para frente o muro. Só que a gente está chegando numa situação em que a gente tem 92%
do nosso orçamento obrigatório, já está carimbado, não tem o que fazer. Dos 8% que restam, que são mais ou menos os 200 bilhões, 60 bilhões já vão para emendas, tá? Que a gente não sabe para onde é que elas vão. Certamente elas não têm a orientação central sobre o que fazer. Então, para o deputado, por exemplo, pode ser muito melhor comprar uma ambulância para o hospital lá da cidade, que é o feudo político dele, enquanto que o hospital da cidade vizinha está sem esparadrapo, tá? Então, eu acho que a gente tem que discutir, e aí passa pelo que o Sérgio falou, da questão da desvinculação do saúde e educação. Eu acho que tem que desmistificar isso, que a desvinculação da saúde e educação é tirar dinheiro da saúde e educação. Não é, tá? É simplesmente racionalizar isso. A gente não gasta pouco com educação, a gente gasta com proporção do PIB mais do que a Coreia do Sul gasta com educação. Gasta mal. E gasta mal, tá? Então, eu acho que a gente... e, por exemplo, outro exemplo que essa questão da vinculação da saúde e educação, na verdade, causa ineficiência. Você tem cidades que pintam a escola, tem casos no jornal, que pinta a escola 3 vezes por ano, porque se não gastar o dinheiro, ela vai perder. Então, para não perder, ela gasta sem nenhum tipo de avanço na qualidade da educação. É simplesmente para gastar, porque tem que gastar, tá? Então, eu acho que essa questão da desvinculação, a questão da desvinculação também do salário mínimo da Previdência, a gente vai ter que fazer uma reforma da Previdência. Eu acho que a gente perdeu, na época da reforma da Previdência, a oportunidade de atrelar a idade mínima de aposentadoria a média de idade da população, tá? Então vão ter que reviver esse tema, tá? A gente tem que pensar numa reforma administrativa, tá? Não para demitir funcionário público, mas para racionalizar.